O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 297, pena de morte. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado, com o que se praticava em tempos que não são ainda muito distantes, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Questão 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Questão 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? Das torturas que se fazia o condenado suportar e mesmo o acusado para lhe arrancar, pelo excesso de sofrimento, a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? Pois bem, se tivesse vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Questão 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre esta palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa posição em que sofrerá, ele mesmo, o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado, compreendei o bem. Questão 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus, e os que a infligem são acusados igualmente de homicídio.